tema de hoje, então, é ciclo de planejamento. Eu vou explicar esse princípio para vocês e qual que é a importância dele para você poder atingir o 8 menos 4. Então, o que é o princípio do ciclo de planejamento? Por que o princípio do ciclo de planejamento é importante, é relevante para que você possa atingir o 8 menos 4, ou seja, para que você possa fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. E depois, como realmente colocar em prática corretamente o princípio o princípio do ciclo de planejamento para você atingir o 8 menos 4 e ser muito mais eficiente nisso. Primeiramente, o que seria o princípio do ciclo de planejamento, né? Esse princípio, ele anda de mãos dadas com outro princípio, que é o princípio de planejamento. Então, o princípio 2 que nós temos para a pessoa que quer atingir o 8 menos 4 é o princípio de planejamento. Então, o planejamento ele é todo um processo de organização das suas tarefas, e o planejamento ele é super estruturado, super detalhado, para que você possa realmente organizar corretamente, detalhadamente as suas tarefas. Então, o planejamento ele contém vários dos princípios que normalmente eu abordo. Então, a gente encontra o primeiro princípio, obviamente, é o princípio do ciclo de planejamento, no qual a gente vai abordar hoje detalhadamente. A gente tem um objetivo. Primeiro tudo, você define os objetivos que você quer alcançar nas 5 áreas principais da sua vida. Depois você define uma meta para cada um desses objetivos, detalhando, né, os detalhes da meta, que é especificação do objetivo e definição da data para você poder alcançar cada um desses 5 objetivos nessas 5 áreas da sua vida, que inclui a área da saúde, relacionamentos, área pessoal, profissional e financeira. Depois nós vamos realmente para o planejamento em si, onde nós temos o planejamento anual, o planejamento mensal, o planejamento semanal e o planejamento diário. Só que o planejamento diário ele não faz parte do planejamento em si, tá certo? E aí, dentro desse planejamento anual, planejamento mensal e planejamento semanal, é dividido tarefas, né? É dividido o que eu chamo de a tríade da organização de tarefas. E essa tríade da organização de tarefas, elas têm, obviamente, três elementos importantes, que é a tarefa, a data que aquela tarefa vai ser feita e a hora, ou seja, o horário que aquela tarefa tem que ser realizada. Então, por exemplo, eu estou gravando essa aula aqui agora. É uma tarefa. Tarefa o quê? Gravar uma aula. Ok. Qual data? A data de hoje, que é dia 31 de agosto de 2022. E qual a hora? A hora é 10 para 7 da manhã. Normalmente eu entro 7 horas, agora eu entrei mais cedo, eu entrei 10 para 7. Então, é assim que funciona a estrutura de todos os planejamentos que estão dentro desse planejamento. Então, só para ficar claro, existe um planejamento que a gente pode chamar de planejamento geral, e nele tem todos os planejamentos: planejamento anual, planejamento mensal, planejamento semanal. Mas, Vitor, por que isso? Planejamento mensal, anual, né? Planejamento semanal, planejamento mensal e planejamento anual. Pelo seguinte, você provavelmente na sua vida você tem compromissos de longo prazo, médio prazo e curto prazo. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes você tem um casamento para você ir em janeiro do ano de 2023. Às vezes você tem uma festa para você ir em fevereiro do ano de 2023. Às vezes você tem uma palestra que você tem que participar, uma conferência que você tem que participar em novembro de 2022. Então, você tem compromissos no longo prazo e você precisa anotar isso, porque senão você vai esquecer. E para isso que a gente tem um planejamento, para você estar se organizando as suas tarefas, organizando seus compromissos, organizando nas datas e nos horários específicos. Por quê? Porque senão você marca outro compromisso no dia e aquilo é importante também, e aí
acaba acontecendo uma pequena confusão, ou às vezes você esquece daquele compromisso que está no longo prazo. Então é muito importante você fazer o seu planejamento, tá certo? Só que para eu poder fazer uma aula sobre planejamento, né, é uma aula que provavelmente vai ter várias partes, porque é impossível entrar tão a fundo assim em apenas uma aula. E por isso também você precisa ter domínio dos princípios que eu já abordei aqui ao longo das aulas. Agora, o planejamento mensal, que eu também falo, ele é um planejamento de médio prazo, ou seja, ele é um planejamento no mês em que você está. Por exemplo, a gente está agora no mês de agosto, e você faz um planejamento desse mês de agosto, só que a gente já está no final do mês de agosto, certo? E aí você já vai estar preparando o mês de setembro. Então você sempre tem que pensar 5 semanas depois da semana em que você está, certo? E no caso do seu planejamento de ano, você sempre tem que pensar, quando você está fazendo o seu planejamento anual, 12 meses à frente, tá? Pensando nos compromissos desses 12 meses, as tarefas, para você não esquecer. E mensal também. E tem o planejamento semanal, né? Que é o planejamento mais assim de curto prazo. Então, por exemplo, hoje é quarta-feira e você vai sentar para você fazer o seu planejamento, E aí você escreve que compromissos que eu tenho ao longo dessa semana e até quarta-feira que vem. Né? Quais são as tarefas, os compromissos, a data dessas tarefas, e aí você vai anotando realmente esses compromissos ali e para guardar. Mas agora, qual que é o alinhamento entre o planejamento e esse princípio que eu vou abordar aqui hoje, que é o ciclo de planejamento? Qual que é a relação, a correlação entre os dois, né? Porque é o seguinte, o planejamento já ficou claro, já ficou nítido que planejar é muito importante para que nós possamos ter clareza, ter consciência dos nossos compromissos, dos nossos objetivos, dos nossos projetos. Muitas pessoas não fazem planejamento porque acham que dá trabalho e cá entre nós tem diversos tipos de planejamento que eu vejo por aí e muitos deles são muito complexos. Então a pessoa passa mais tempo criando, preenchendo o planejamento do que realmente colocando o planejamento em prática. E normalmente o planejamento tem que levar pelo menos no mínimo 20, 30 minutos para ser preenchido, né? Para você anotar todas as suas tarefas, mas é muito importante preencher o planejamento. Por quê? Porque o planejamento te traz clareza. Quando você anota a tarefa, dificilmente a pessoa esquece quando ela anota. Tem algo mágico, tem algo de aprendizagem, tem algo que fixa na memória quando a gente escreve, quando a gente anota, quando a gente organiza. Então é muito importante isso. E não podemos esquecer dos outros princípios que estão dentro também do planejamento, que inclui o princípio, por exemplo, de priorização, como eu já mencionei, o princípio de bloco de tarefas, que eu também já mencionei, o princípio de rascunho de checklist, que eu também já mencionei, checklist do que fazer, eu também já mencionei. Então, é muito importante reunir todos esses princípios dentro do seu planejamento. Mas o que seria o princípio do ciclo de planejamento? O planejamento, para que ele possa ser realizado, ele precisa ter um ciclo para que ele aconteça. Esse ciclo, né, como o próprio nome já diz, ciclo significa espaço de tempo, período de tempo. No caso do planejamento, funciona assim. Vamos supor que você decide fazer o seu planejamento hoje, quarta-feira, no momento em que eu estou gravando essa aula é quarta-feira, dia 31 de agosto de 2022. Você está fazendo o seu planejamento hoje. Vitor, eu quero criar meu planejamento hoje, eu quero preencher meu planejamento hoje. Hoje eu quero fazer tudo isso. Ótimo. E aí, como é que funciona esse ciclo? Você criou seu planejamento hoje, na semana que vem, na próxima quarta-feira, você terá que fazer o seu planejamento de novo. E de preferência no mesmo horário que você realmente fez o seu planejamento hoje. Então, se você fez o seu planejamento hoje, quarta-feira, às 7 horas da manhã, na semana que vem, faça novamente. Quarta-feira, às 7 horas da manhã.
Por que tudo isso? Por que isso? Bom, primeiro porque essa é a regra do princípio do ciclo de planejamento. Você faz o seu planejamento de forma semanal, certo? Por que eu não poderia fazer de forma... por que esse ciclo não poderia ser mensal, ou quinzenal, ou anual? Porque, bom, por vários motivos, mas o principal deles é por causa do acúmulo de tarefas e também por causa do planejamento semanal, né? Se você deixa, como é que você vai planejar a sua semana? Bom, você poderia planejar um mês, só que seria bem mais difícil, né? Então é muito importante você fazer um planejamento semanal, que eu acho que é um espaço de tempo assim, apesar de ser um espaço de curto prazo, tem que ser bastante eficiente. Então você já está pensando 7 dias à frente, tá? Quando você faz um planejamento semanal, você está pensando 7 dias à frente. Agora, a gente tem em mãos todas as ferramentas para que nós possamos atingir o 8-4. A gente só precisa colocar isso em prática. Então, a questão é a seguinte. A gente tem três... A gente tem então é assim que funciona a estrutura do princípio do ciclo de planejamento. O ciclo de planejamento se refere a você fazer um planejamento, você seguir um ritmo de planejamento, um ritmo para você poder preencher o seu planejamento semanalmente. Ou seja, fiz o meu planejamento hoje, na semana que vem eu tenho que fazer novamente no mesmo horário. Por quê? Primeiro porque as suas tarefas, normalmente a gente tem muitas tarefas para poder fazer, tarefas, compromissos, projetos, atividades, datas e em horários específicos. A gente precisa anotar tudo isso, que senão a gente vai esquecer. A gente precisa anotar tudo isso, porque senão a gente esquece. Aí quando a gente chega para poder fazer o planejamento, vem aquele monte de ideias, aquele monte de tarefas, e a gente vai anotando e vai organizando elas em uma ordem de prioridade no nosso planejamento. E aí é muito importante que você faça isso para que você consiga ter essa clareza, essa objetividade. Tem algo mágico em escrever, como eu sempre falo, né? E aí, durante a sua semana vão surgindo tarefas, e aí você vai utilizar um outro princípio que é abordado, que é o rascunho de checklist. Esse princípio do rascunho de checklist é um princípio onde vão surgindo ideias durante a sua tarefa, e aí você pode anotar, né, essas ideias que vão surgindo para que você consiga manter o foco ali na tarefa, consiga manter a clareza naquela tarefa que você está realizando ali no seu dia a dia. Só que esse princípio também funciona para quando você está fazendo um compromisso, realizando um compromisso, e todas as tarefas, todos os compromissos, projetos que você tem em mente, você anota a tarefa, você anota a data e você anota o horário dessa tarefa. Por quê? Porque você vai anotar, você vai organizar essa ideia para que você possa, depois, quando você for fazer o seu planejamento, você vai pegar esse seu rascunho de checklist, você vai passar para ele todas as tarefas que você anotou ao longo da semana, as ideias que você teve, os projetos, as atividades, os compromissos que você anotou, a tarefa, a data e a hora dessa tarefa. Você vai anotar tudo e você vai adicionar isso ao seu planejamento. Só que para isso você precisa ter um ciclo semanal e manter esse ciclo semanal, ou seja, é você ter essa disciplina realmente para estar fazendo esse preenchimento do seu planejamento. Olha,
Na primeira vez que você vai ter contato com o planejamento, vai ser um processo um pouco difícil no sentido de que vai levar mais tempo, vai ser um processo difícil porque às vezes é algo novo para você nunca fez, né, um planejamento das suas tarefas, dos horários, das datas, dos seus projetos, e é a primeira vez que você vai estar tendo contato com tudo isso, então tendencialmente vai levar mais tempo, você vai criar tudo isso, vai levar muito mais tempo para você poder fazer, para você poder realizar. Para você poder realizar. Então é muito importante isso. Então, o ciclo semanal, só para não pecar na falta de clareza, ciclo semanal é um ciclo onde você vai fazer, onde você vai preencher o seu planejamento. E esse ciclo, ele acontece semanalmente, no mesmo dia e na mesma hora. Ou seja, você vai fazer o seu planejamento da semana, do mês e do ano no mesmo dia e na mesma hora, semanalmente. Ou seja, se você decidiu que você vai fazer o seu ciclo de planejamento todo domingo às 19 horas, faça todo domingo às 19 horas. Por quê? Porque senão você vai ter um acúmulo de tarefas, de compromissos, de atividades que não estão organizadas. Você às vezes pode esquecer de realmente realizar essas tarefas por guardar isso na sua mente. Então é muito, muito importante você realmente anotar todas essas tarefas, essas datas e esse horário. Além também da organização, né, que é algo fundamental e muito importante, presente dentro do planejamento, que eu acho fantástico, eu acho incrível. E além disso, eu não posso deixar de mencionar que o planejamento ele facilita, tá? O planejamento ele facilita quando você tem um ciclo de planejamento, facilita para você ter clareza. Olha, hoje é meu dia de preencher o meu planejamento. Eu vou lá preencher. E quando você tem um dia específico para preencher o seu planejamento, a sua mente meio que cria aquela rotina, sabe? E aquele ritmo que é muito importante para que nós possamos ter mais clareza, ter mais foco para a realização daquela tarefa. Porque, de certo modo, preencher um planejamento é, de certo modo, uma tarefa. Uma tarefa que tem como objetivo organizar as tarefas. Uma tarefa que tem como objetivo organizar as outras tarefas do seu dia a dia. Então é muito, mas muito importante você criar esse seu processo de planejamento. Agora a gente vai para a parte um pouco mais prática. Vitor, eu entendi o que é o princípio do ciclo de planejamento. Eu compreendi a importância do princípio do ciclo de planejamento, mas como que eu abordo, né, esse princípio do ciclo de planejamento? Antes disso, eu só queria abrir um parêntese que quando você tem um ciclo de planejamento, você já está utilizando dois princípios, outros princípios que eu normalmente eu abordo, né? Que é o princípio do bloco de tarefas, ou seja, quando eu reúno planejamento anual, planejamento mensal e planejamento semanal dentro de um planejamento geral, e você vai ter que preencher, né? Então você vai ter que preencher, mas você vai preencher esse seu planejamento
é muito, mas muito importante você ter essa clareza. É muito, mas muito importante você estar fazendo isso em bloco. Ou seja, todas as tarefas, você faz isso em um dia específico, em um horário específico, na sua semana. É algo muito importante e fundamental. Agora, no aspecto de... Agora, no aspecto de outro princípio, a gente tem também o princípio da priorização, com a forma com que você vai organizar as suas tarefas, né? A ordem das tarefas que você vai estar realizando no seu dia a dia. Tem um outro princípio também que eu ainda, né, que eu vou mencionar no módulo, em outro módulo, né, que é princípio do ciclo de papéis. Né? A gente assume vários papéis na nossa vida, é pai, é né? Marido, é profissional da empresa, enfim, a gente assume vários papéis e aí também eu vejo uma correlação entre esse princípio e o ciclo de planejamento. Mas como colocar em prática o princípio do ciclo de planejamento, né, no seu dia a dia aí? Bom, você vai colocar esse princípio em prática da seguinte forma. Um exercício prático, né, para você executar esse princípio na prática. Você vai precisar definir um dia e hora para você poder realizar esse seu planejamento. Isso já ficou provavelmente claro. Toda semana você vai tirar um dia na sua semana. Desculpa. Você vai tirar um dia na sua semana, né? Você vai tirar um dia específico para você poder fazer o seu planejamento. Eu vou te dizer o que eu faço e aí você pode adaptar isso. Você pode adaptar isso conforme a sua realidade, o seu contexto de vida. O seu planejamento, o seu contexto de vida. Eu faço meu planejamento todo domingo às 18 horas. Não às 19. Às 19 eu faço um outro projeto, mas às 18 horas eu faço meu planejamento. Meu ciclo, acontece meu ciclo de planejamento realmente. Todo domingo às 18 horas. Por que eu faço nesse horário, né? Primeiro que o domingo é um dia mais tranquilo para mim, é um dia mais flexível para mim em relação a poder organizar realmente as minhas tarefas. Ao longo da semana, devido aos compromissos da semana, as tarefas da semana, as atividades da semana, eu poderia até ter essa disponibilidade. Só que seria mais difícil do que no final de semana, mais especificamente no domingo. E eu observo que a maioria das pessoas tem essa disponibilidade no domingo, né? Pelo que eu observo do dia a dia de muitas pessoas, realmente, e o que as pessoas relatam, trazem para mim desse contexto, é que o domingo é realmente um dia que muitas pessoas tiram realmente para descansar, tiram para poder fazer alguma atividade em família ou praticar algum hobby. E ela poderia também adicionar isso à sua rotina, que no caso seria organizar realmente a sua semana através de um planejamento e aí fazer disso um ciclo de planejamento. Outra questão é a questão do horário. Eu faço isso às 18 horas também por essa questão de flexibilidade de horário. E 18 horas é um horário bem interessante para mim. Tipo, se eu for sair, provavelmente será à tarde, e aí à noite eu me comprometo a preencher o meu planejamento, a fazer o meu planejamento, que é algo muito importante, fundamental para minha semana. E também, nesse horário, eu percebo também que há uma flexibilidade por parte de grande parte das pessoas.
Normalmente o domingo na parte da manhã as pessoas estão ocupadas, na parte da tarde também, né? Estão passeando, estão indo para algum lugar, mas à noite a maioria das pessoas estão em casa, estão em suas residências e tirar esse tempo para poder fazer o planejamento da semana pode ser bem interessante, pode ser bem relevante para realmente aumentar a produtividade. Mas, Vitor, eu não entendi a correlação entre o princípio do ciclo de planejamento e o 8-4, ou seja, eu fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para ser feito. A correlação entre os dois, entre o princípio do ciclo de planejamento e o 8-4 é o seguinte: quando você for fazer o seu planejamento, é importante você seguir essa disciplina de um horário específico e de um dia específico, e isso é chamado de ciclo de planejamento. Só que isso é chamado mais de ciclo de planejamento se você mantém esse dia e esse horário que você definiu. Então, se você definiu que você vai fazer o seu planejamento aos domingos às 18 horas, mantenha isso. Porque assim, você faz hoje no domingo, aí na semana que vem, não vou fazer hoje no domingo, não, vou fazer hoje na segunda-feira. Eu não vou fazer hoje, não vou fazer às 18 horas, não, vou fazer 17 horas. Então, você acaba não mantendo, de fato, o ciclo de planejamento. O ciclo de planejamento, ele é semanalmente, ele é semanal. Toda semana você organiza o seu planejamento. Toda semana você organiza o seu planejamento. Fazendo isso, você conseguirá gerenciar suas tarefas, você conseguirá otimizar suas tarefas da forma correta. Fazendo isso, você vai evitar um acúmulo de tarefas. Fazendo isso, você não irá correr o risco de esquecer realmente de fazer determinada tarefa, porque você estará parando um pouco do seu tempo para poder anotar, para poder colocar data, para poder colocar hora. Então é muito importante você poder fazer isso. Em relação ao 8-4, que eu ainda não respondi a pergunta, se eu quero fazer uma tarefa, né, em 4 horas, que levaria 8 horas para ser feita, o primeiro passo de tudo, eu tenho que ter clareza da duração dessa. Eu tenho que ter clareza de que tarefa é essa, certo? Então, por exemplo, eu tenho que ter clareza. Que tarefa é essa que leva 4 horas? Que tarefa é essa que leva 8 horas para ser feita e que eu gostaria de fazer em 4? Que tarefa é essa? Tudo começaria então com a definição da tarefa. Depois, eu definiria a data e a hora que eu pretendo fazer essa tarefa. Isso vai ficando claro dentro do planejamento. Ou seja, essas informações para você definir essa sua tarefa, para você estar dentro do planejamento. Só que, se você não manter a disciplina para você poder fazer o seu planejamento, como é que você terá esse controle da tarefa que você quer fazer em 4 horas? Como? Como que isso seria possível? Para você poder fazer essa tarefa em 4 horas, se você não tem controle da tarefa, se você não sabe que tarefa é essa, se você não tem clareza dessas tarefas, dos horários, das datas dessas tarefas. Então, quando você define, quando você, primeiro, define um dia e uma hora que você vai fazer o seu planejamento e você se compromete nisso semanalmente e você preenche o seu planejamento, você consegue o quê? Ter um pouco mais de controle, um pouco mais de gerenciamento das tarefas e você começa a analisar essas tarefas e aí utilizando os outros princípios que foram apresentados em conjunto com o princípio do ciclo de planejamento, em conjunto com o princípio de planejamento, você terá a possibilidade e oportunidade de fazer em 4 horas
o que levaria 8 horas para ser feito. Então, gente, esse foi a nossa aula de hoje. Desejo de coração que você tenha gostado e eu te vejo realmente na próxima aula, que é sobre, não sei realmente o tema, mas é um tema que sem sombra de dúvida vai poder te ajudar. Eu te vejo na próxima aula, um grande abraço.